Dito isso, coloco-me à disposição de vocês. Boa noite, general. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Bom, Pedro. Tudo bem. Amanhã o presidente participa do evento de fundação do partido Aliança pelo Brasil. E eu queria, na verdade, a minha pergunta é, ontem os advogados, o doutor Admar Gonzaga e a doutora Karina, estavam comentando do otimismo que eles têm em relação à capacidade de mobilização que o presidente tem junto ao seu eleitorado, aos seus apoiadores, para obter as assinaturas necessárias num tempo aí relativamente curto para que o partido possa ser homologado. A minha pergunta é, o presidente pretende se engajar pessoalmente nessa campanha de coleta de assinaturas para a criação do partido? Como é que deve ser a participação do presidente nesse processo? O presidente vem demonstrando interesse, hoje eu conversei especialmente sobre isso com ele, vem demonstrando o interesse de que a figura do presidente da República, a figura do presidente Jair Bolsonaro, possa alavancar esse processo, possa acelerar esse processo. Então ele se põe à disposição para liderar, e a partir dessa liderança ele é esperançoso de que se consiga atingir um número mínimo previsto pela legislação para que o partido tenha a possibilidade, já no ano que vem, de fazer-se presente para o escrutínio da população. Mas, efetivamente, ele pretende viajar, participar de atividades que possam estar relacionadas a esse trabalho de mobilização? Ele tem um entendimento que, a partir dessa liderança, talvez ele tenha que fazer-se presente em alguns locais para fortalecer, como eu disse inicialmente, pela sua presença, o próprio partido. Existe, a bem da verdade, uma dificuldade reconhecida pelo presidente de exercer o poder executivo e, ao mesmo tempo, exercer a liderança neste novo partido. Então, o presidente está a analisar essa eventual divergência, mas eu reforço, está prontamente disposto a colocar-se a liderar esse processo. Boa noite, porta-voz, tudo bem? Tudo bom, Sara Soares, do Jornal o Globo. Porta-voz, o senhor falou sobre o meio ambiente em relação ao desmatamento. Eu queria só ver se eu entendi corretamente. O senhor fala que vai ter ações de controle de tolerância zero. Sim. Que isso significa, de fato, se é isso em relação ao desmatamento e se isso também é uma mudança do discurso. O presidente sempre falou que existia uma indústria de multa, que existia uma perseguição, enfim... Mudou alguma coisa? O governo mudou o discurso a partir desses resultados recentes do INPE? O Ministério do Meio Ambiente entende, a partir da proposição de cinco ideias fosas, que esta última, que é a que você está trazendo à apreciação, ela não significa abdicar dos princípios promovidos pelo presidente e pelo próprio governo, mas sim, a partir desses princípios, fortalecendo as instituições, as agências que militam no entorno do meio ambiente, fazer com que os crimes que possam estar sendo cometidos, esses sejam efetivamente combatidos e elucidados. Mais duas questões. Uma bem objetiva. O presidente ele tem agendas no Rio na sexta e no sábado. Isso. Queria saber se ele deve dormir na casa dele lá no Vivendas da Barra. Na sexta-feira pela manhã, ontem eu tive a oportunidade de iluminar a vocês, ele participará de um evento na Escola de Comando e Estado-Maior, onde fará uma palestra àquela escola, que é a escola de mais alto nível do Exército Brasileiro. Em seguida, terá uma atividade na Escola de Educação Física do Exército, local onde ele, como tenente, teve a oportunidade de fazer o curso. Aliás, foi primeiro colocado do curso. Posteriormente, ele vai escolher uma unidade militar, em princípio na Zona Sul, para o seu pernoite e no dia seguinte deslocar-se-á para a Vila Militar, para o evento da Brigada de Infantaria Paraquedista. Tá certo, perfeito. Agora, uma outra dúvida. Hoje teve
notícia da jornal Folha de São Paulo, que fala que o governo ele não tinha em caixa o dinheiro para pagar o 13º, que vem sendo chamado de 13º do Bolsa Família. O presidente contestou, houve notas na rede social, mas o que não ficou claro para mim é de onde vem esse recurso. O senhor pode explicar, por favor? Eu conversei com o ministro Osmar Terra via aplicativo hoje à tarde. Ele me esclareceu. Primeiro, ele colocou a seguinte posição dele, que algumas informações foram equivocadas, veiculadas por parte de alguns órgãos de imprensa em relação ao pagamento do 13º. Ele me afirmou pessoalmente, que os recursos financeiros existentes são suficientes para arcar com os pagamentos que têm início previsto para o dia 11 de dezembro. Ele me pediu para não aprofundar detalhes técnicos e, se fossem necessários colher essas percepções, que vocês dirigissem de onde vem essa composição financeira para o pagamento. Mas o pagamento está confirmado e far-se-á, em princípio, a partir do dia 11 de dezembro. Eu entendi. Então, ele diz que tem o dinheiro, esse dinheiro já existe para ser pago. Sim, já existe o dinheiro. Só que ele não explica de onde vem esse dinheiro. Sim, e é por isso que ele me pediu que os orientasse a fazer o questionamento técnico junto ao próprio Ministério. Obrigada. Boa noite, porta-voz. Ingrid Soares, do Correio Brasiliense. Tudo. Eu queria saber qual foi o assunto da reunião de hoje de tarde. Estava prevista na agenda a senadora Soraya Tronic, mas fora da agenda também teve encontro do presidente com a advogada Karina Cufa e outros deputados. Tem alguma coisa a ver com o evento de amanhã? Com a advogada Karina Cufa, são detalhes específicos sobre a criação do partido. Você fez uma outra pergunta? Eu queria saber se tem alguma coisa a ver com o que vai acontecer amanhã, com o evento de amanhã. Sim, naturalmente a criação do partido é o assunto que traz a advogada e os outros advogados do partido à presença do senhor presidente. Esclarecimento de detalhes legais que possam qualificar a apresentação do partido à sociedade brasileira a partir de amanhã. Mas o presidente adiantou algum desses assuntos? Não me comentou nada especificamente sobre quais foram os assuntos tratados. Uma outra questão, eu queria saber se o presidente vai fazer algum tipo de viagem internacional, por exemplo, ainda agora nesse final de mês, alguma coisa prevista para Miami, e caso positivo... Não, havia de fato uma previsão de uma viagem a Miami, com retorno por meio de Manaus, onde o presidente tem, essa sim, confirmada uma atividade. A viagem a Miami ela foi cancelada em função de agenda de quem o convidou, que é o senador Rick Scott, e não nos parecia adequado que o presidente fosse aos Estados Unidos para encontrar-se com outras autoridades que não aquela que de fato o convidou a participar do evento. No retorno estaria previsto, mas está previsto, porque então o senhor presidente irá diretamente uma atividade em Manaus, depois uma atividade em Altamira. Não há previsão de viagem internacional mais até o final do ano. No ano que vem, há uma previsão do presidente viajar à Antártica e, posteriormente, à Índia, a Nova Delhi, onde participará no dia 26 de janeiro do Dia Nacional daquele país. É uma deferência, inclusive, do primeiro-ministro da Índia para com o presidente. Apenas um chefe de Estado é convidado por vez a participar dessa atividade. Então, demonstra a importância que a Índia está atribuindo ao Brasil por meio da gestão do condão do presidente Bolsonaro. Davos não está previsto, Jussara, está em estudo. Porta-voz, aqui Soane do SBT, tudo bem? Boa noite. Eu queria só confirmar aquela questão do excludente de licitude, se o projeto já foi encaminhado. Será enviado amanhã. Então vai ser amanhã. Já está tratando do excludente de licitude. A previsão, segundo o senhor presidente, é que seja enviado amanhã. Mas teve alguma questão a mais a se avaliar? Que vocês estão... Porque seria não, quando o ministro Fernando veio ao encontro do presidente, foi para colocar de forma mais clara possível qual era a posição do Ministério da Defesa naqueles aspectos que são daquele ministério e estão participando
incluso no projeto que será apresentado ao Congresso. Não houve, que ele me tenha comentado, não houve nenhuma evolução do que vem sendo estudado pelo Ministério da Defesa e até pelo Ministério da Justiça. Então é aquilo que foi proposto mesmo no projeto anticrime que chegou a sair do projeto lá na Câmara. Manteve a mesma coisa. Eu afirmo o que o presidente me iluminou hoje, que encaminhará. Eu não tenho detalhes do projeto, posso tentar consegui-lo, mas naturalmente, por uma orientação até técnica, sob o ponto de vista de imprensa, vamos aguardar o documento final para que não haja eventuais desavenças ou desacordos. E outra coisa, em relação ao dólar, continua subindo, pretende... O presidente tem expressado a posição de que, e nós sabemos disso efetivamente, que o contexto da subida ou da caída do dólar hoje tem muito mais a ver com aspectos externos sobre os quais o país não tem efetivamente como dominar do que aspectos internos. Porque os aspectos internos, nós tivemos recentemente a aprovação da nova Previdência, estamos caminhando outros aspectos como estudos sobre a reforma tributária, a própria reforma administrativa que o presidente pediu para que fossem aprofundados mais detalhes, etc. Então, o ambiente é positivo. Aliás, hoje saiu que a CNI deu como 62,5% de confiança desses investidores nacionais no projeto do presidente Bolsonaro. E a última pergunta é em relação ao partido mesmo, se o presidente chegou a comentar alguma coisa, de quem poderia ser o presidente do partido. Ele está disposto a liderar o partido, não necessariamente como presidente, mas até como presidente, dependendo da sua avaliação pessoal. Ele entende que uma figura forte é necessária nesse momento para o partido, mas não fechou questão, hoje pelo menos não fechou. Às 9h, Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, e o deputado estadual André Fernandes, do PSL do Ceará. Foi uma visita de cortesia em função da relação de amizade que o presidente tem para com o parlamentar há vários anos. Às 10h, Manuel de Queiroz Pereira Calças, que é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O desembargador, o presidente, cientificou ao nosso presidente, ao presidente Jair Bolsonaro, acerca da outorga de uma comenda por aquele egrégio tribunal ao chefe do Poder Executivo. Às 11h30, Fernando Azevedo, ministro de Estado da Defesa. O ministro Fernando apresentou estudos sobre o excludente de ilicitude atinentes ao emprego das Forças Armadas, particularmente em operações de garantia da lei e da ordem. Às 12h, ocorreu um almoço com vários parlamentares, com o ministro Fernando, que é o ministro da Defesa, e com o ministro Luiz Eduardo Ramos, que é o ministro secretário de Governo, da Secretaria de Governo. Eles trataram de vários assuntos, em especial da conjuntura política nacional. Às 14h, Antônio Carlos Paiva Futuro, que é o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. O secretário detalhou ao senhor presidente os aspectos estruturais e funcionais daquela pasta, a pedido do ministro Jorge. Às 15h, Carlos Slim Domit, presidente do Conselho de Administração do Grupo América Móvel e da Telmex. O empresário apresentou ao presidente oportunidades de investimento no Brasil, caracterizando mais uma vez o nível de confiança que o nosso país vem obtendo no cenário internacional. Por fim, às 16h45, a bem da verdade, às 17h30, a senadora Soraya Tronic, em função do horário do meu debriefing, não tive oportunidade de comentar com o presidente. Alguns assuntos dos ministérios. O Ministério da Saúde, ele está realizando, no período de 18 a 30 de novembro, a segunda fase do movimento Vacina Brasil nas Fronteiras. A ação
que conta com a vacinação para sarampo e febre amarela, está sendo realizada em municípios brasileiros que fazem fronteira com Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Colômbia. No total, são 16 municípios. Esses municípios terão as suas vacinações intensificadas. O objetivo do Ministério é ampliar a cobertura vacinal para essas doenças devido à reemergência do sarampo nas Américas e potenciais surtos de febre amarela em algumas regiões do Brasil. Para atender à intensificação vacinal, o Ministério da Saúde enviou aos estados mais de 11 mil doses de vacina de febre amarela e 12 mil doses de vacina tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba. Os municípios contam ainda com os estoques de vacina já existentes desde a primeira fase da ação, que ocorreu em setembro deste ano, quando foram aplicadas, na ocasião, 2,5 mil doses de vacina de febre amarela e 7,8 mil doses de vacina tríplice viral. Ministério do Desenvolvimento Regional. O Ministério do Desenvolvimento Regional consolidou a criação do Núcleo de Segurança Hídrica, que será responsável por promover o alinhamento e a integração de ações relacionadas à oferta e à demanda de água. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União e a designação de seus membros titulares deve acontecer em até 10 dias úteis. O núcleo é uma estratégia de integração de esforços para assegurar acesso sustentável à água em quantidade e qualidade suficientes ao desenvolvimento socioeconômico. Ele tem caráter permanente no âmbito do MDR e será composto por representantes das secretarias nacionais de segurança hídrica, de saneamento, de desenvolvimento regional e urbano e de proteção e defesa civil. Completa este time um representante da Agência Nacional de Águas, a ANA. Com esta iniciativa, o Ministério enfrenta o desafio de assegurar a disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos em todos os rincões do país. Esta tarefa é complexa, tendo em vista que o Brasil possui áreas que tradicionalmente vivenciam déficit de abastecimento e disputas pelo uso. Áreas com alta densidade populacional e, como consequência, elevado consumo de água e grande quantidade de carga orgânica lançada nos rios. E tem ainda territórios onde grande parte dos recursos é demandada pela irrigação. Ministério do Meio Ambiente. O presidente me solicitou que fosse destacado neste briefing a reunião que foi realizada hoje no Ministério do Meio Ambiente com o ministro Ricardo Salles e os governadores da região amazônica. A atividade teve como aspectos mais importantes o alinhamento da posição oficial do governo brasileiro sobre pleitos que serão apresentados na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2019, é a COP25, e também as medidas mitigadoras a serem implementadas pelas instâncias federal, estadual e municipal em relação ao aumento do índice de desmatamento, baseadas nos seguintes pontos: regularização fundiária, criação das zonas econômicas ecológicas, pagamento por atividades de preservação, agenda da bioeconomia e, por fim, operações de comando e controle com a filosofia da tolerância zero.
Essas ações estão sendo classificadas pelo Ministério como, abre aspas, agenda de ambientalismo de resultados, fecha aspas, considerando a inclusão social como uma importante etapa da preservação e conservação.